Então lá vamos a mais uma receitinha para animar mais uma tarde de fim de semana de confinamento. Hoje não vos trago nem um bolo nem bolachas, trago-vos uns fritinhos que são típicos do Carnaval em Itália. Eu sei que o Carnaval já passou, mas foi há pouco tempo e afinal o Carnaval é quando o homem quiser. Estes fritinhos são um género de uns cuscurões muito fininhos e crocantes. Eles comem-se, como eu vos disse, no Carnaval em Itália e dependendo da região vão ter nomes diferentes. Esta receita em concreto é de uma amiga minha italiana que se chama Valéria, foi ela que me deu a receita de família dela e que eu vou partilhar com vocês com a autorização dela. E na região dela chamam-se cenci, que significa trapinhos, porque eles ficam assim bastante desuniformes, acho que nem é uma palavra, bom, ficam um pouco uniformes, ficam assim com um ar tosco. Noutras regiões de Itália chamam-se frappe ou chiacchiere, mas é basicamente tudo este género de uma massinha muito fininha e frita. Eles são super simples de fazer, super rápidos, vocês vão gostar de aprender, vão estar um bocadinho entretidos durante a tarde e depois com um cafezinho ou um chazinho e eles acabadinhos de fazer, de certeza que vocês vão gostar. Então vamos lá fazer. Os ingredientes são super simples e muito pouquinhos. Temos aqui um bocadinho de açúcar e de manteiga, um ovo, farinha e vamos precisar também de cerca de uma colher de sopa de alguma bebida alcoólica. Eu vou usar vinho do Porto, mas vocês podem substituir pela bebida que tiverem em casa. Pode ser whisky, pode ser rum, etc. E depois a massa é bem neutra, então se vocês quiserem podem fazer simples ou podem juntar algum saborzinho para aromatizar. Eu vou juntar raspas de meio limão. Podem usar outras coisas como por exemplo laranja, baunilha, canela, etc. A primeira coisa que vamos fazer é derreter a manteiga. Manteiga derretida e, portanto, agora só nos resta fazer a massa, que é super simples, pasmem-se, é apenas pegarem todos os ingredientes, colocar numa tigela, misturar e já está. Vamos começar aqui pelos ingredientes que têm umidade, como o ovo, a manteiga. Vou colocar também o açúcar para ir derretendo aqui juntamente com os outros líquidos. E agora vou dar aqui só uma mexidela para o açúcar não ficar em contacto com o ovo. E vou já colocar aqui as raspas do limão. Vou colocar a farinha e falta colocar o vinho, mas o vinho só vou colocar no fim, que é para perceber a textura. Pode ser que precise menos, pode ser que precise um pouquinho mais. E assim a gente não vai ter necessidade de corrigir depois pondo mais farinha. Então vamos aqui mexendo até a massa começar a unir-se. Veem como ela está ligeiramente seca. Pronto, agora aqui vou já meter então o vinho, pouquinho a pouco. E já vemos então a quantidade certa que precisamos de usar. Tenho então aqui uma colher de sopa, eu vou colocar cerca de metade da quantidade do vinho do Porto, portanto, coloquei cerca de meia colher de sopa e agora vou amassar aqui e vou ver se preciso de pôr o resto do vinho. Portanto, o que nós queremos é uma massa bem homogénea, que se ligue, que não pegue às mãos, mas que não esteja seca. Pronto, eu ainda tenho aqui um bocadinho de farinha solta, por isso vou colocar mais um bocadinho do vinho do Porto. Se a massa depois ficar muito líquida, temos que corrigir com farinha e depois eles não vão ficar tão crocantes. Bom, isto acontece nas melhores famílias. Esqueci-me de pôr fermento e lembrei-me agora. Bom, mas ainda me lembrei a tempo, portanto não foi muito dramático. Vou colocar 1/4 de colher de chá de fermento. Devia ter colocado logo com a farinha, devia, mas pronto, melhor agora do que nunca, não é? Pronto, agora vou aproveitar e vou então incorporar e amassar bem para distribuir bem o fermento aqui nesta massa. E talvez ponha o restinho do vinho, porque ela ainda está um bocadinho seca. Assim, vou colocar, entretanto passei o vinho para aqui e pronto. Acho que sim, agora está ótima, portanto deu certinho uma colher de sopa, mas eu falo de uma colher de sopa destas de
que são de medida, que equivale a 15 mililitros, para o caso de não terem uma colher medidora. Pronto, a massa está ótima. Vou só amassá-la mais um bocadinho na mesa para certificar que fica tudo bem distribuído. Não é preciso amassarem muito, mas neste caso, como eu pus o fermento depois, estão a ver? Olha, fica a tigela limpinha e a massa não pega as mãos. Pronto, é isto que nós queremos. E tem também ainda um bocadinho de umidade, não ao ponto de pegar, mas percebe-se que não é uma massa que está seca. Agora vamos então esticar esta massa o mais fininho que conseguirem. Se calhar é melhor fazerem em pedacinhos, como eu estou a fazer. Põem um bocadinho de farinha na bancada, sem exagerar, por cima também da parte que vão esticar e depois com um rolo vão esticando. É uma massa que tem tendência, como veem, a pegar ao rolo, portanto tem que ir pondo farinha. E também é uma massa que ela tem um bocadinho de tendência de encolher. Estão a ver? A gente estica e ela tem tendência de encolher. Por isso é que não a amassem muito, porque senão, quanto mais amassarem, mais isso vai acontecer. Então, vão esticando e o ideal é serem duas pessoas a fazer, porque assim uma vai esticando e a outra vai fritando e não há tanto o risco, não é, desta massa ir ficando aqui na bancada muito tempo e depois ela vai encolhendo. Assim eu vou esticá-la toda, depois vou aquecer o óleo e nessa altura se calhar vou ter que lhe dar uma outra esticadela antes de a fritar. Mas estiquem-na o mais fininho que conseguirem, isso é que é importante. Estão a ver? Ela está super fininha, está praticamente transparente. Conseguem ver os meus dedos por baixo. É normal que ela rasgue de vez em quando, porque ela está mesmo muito fininha. Eu tenho ali uma máquina de fazer massa, não vou buscar por preguiça mesmo, mas acredito que vai funcionar lindamente. Portanto, quem tiver uma máquina dessas e não tiver preguiça, como eu, pode usar. Pronto, já tenho aqui uns pedacinhos de massa que estiquei, ainda tenho aqui cerca de metade da massa, vou continuar a esticar e depois então é que vou cortar os formatos e fritar. Quando estamos a esticar este tipo de massas, que são assim um bocadinho mais pegajosas, convém ir esticando e levantando a massa, que é para garantirmos que ela não pega na mesa. Tenho a minha massa toda esticada, vou agora então pôr o óleo a aquecer. O óleo está a aquecer, já preparei aqui um prato com papel de cozinha absorvente. Eu gosto de usar 2 garfinhos para ir virando e retirando para o papel e já pus aqui a massa pertinho, que é para antes de agora de a fritar e aliás, antes de a cortar, lhe dar mais uma esticadelazinha, porque ela como repousou encolheu um bocadinho, então agora vou esticá-la e vou cortando e assim é mais fácil para ir fritando. Agora sim que a massa está bem fininha, vou retirá-la com cuidado aqui da mesa, para que ela não esteja a agarrar. E vou cortar os formatos e aqui a graça é que isto vai ter formatos sempre diferentes, podem nos fazer um bocadinho maiores, mais pequeninos. A ideia é que isto sejam mesmo tipo uns trapinhos, por isso uns podem ficar retangulares, outros quadrados, não tem importância, até tem graça. Já pus um aqui para testar. Isto frita super rápido. O óleo, se vocês tiverem um termómetro, é uma temperatura de fritar, 180 graus. E estou aqui a pôr este primeiro, só mesmo para testar o óleo. Mais um bocadinho já vai estar bom para fritar os outros. E é daquelas coisas que é para fazer de seguida, porque eles realmente fritam muito rápido, porque são muito fininhos. E depois, como em todos estes processos, não é? Põem ali a escorrer e no fim vamos polvilhar com açúcar em pó. E já estão então prontos os nossos
trapinhos de carnaval. Não sei se perceberam como eles são super rápidos de fritar, não tão rápidos como apareceu no vídeo, não é? Mas são mesmo muito rápidos, é porem uns segundinhos, virarem, eles ficam assim borbulhentos e super sequinhos. O que é que eu vos ia dizer mais? Estão a ver aqui alguns ficam dobrados, é mesmo assim, é assim, isto é que dá textura. Agora vamos então colocá-lo já no prato de servir, polvilhar abundantemente com açúcar em pó e comer. Pronto, como viram, são super crocantes. Vocês, se quiserem, depois podem ir pondo mais açúcar em pó. E se quiserem sacudir antes de comer, agora depois vão ajustando conforme vocês quiserem. Pronto, eu vou dar uma última trinca neste e desejo-vos então um bom carnaval.